Olá pessoal, estou aqui com a questão do Enem 2018. Então temos aqui a questão 166. Então diz assim a questão: um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar tiros, os alunos devem escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo ainda restam esses pontos, o ponto A, o B, o C, o D e o E. Então, de acordo com esse desenho no plano cartesiano, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o D e o E. Agora a pergunta é: passando pelo ponto A, o ponto A ali, x igual a 0, y igual a 4, qual a equação forneceria maior pontuação? Então a gente deve pegar uma equação que passa pelo ponto A. A equação do item A é a equação x igual a 0. Mas a equação x igual a 0, ela representa o eixo y, ou seja, ela começa na origem, passa pelo ponto E pelo ponto A. Logo, ela toca os pontos E e A. E cada ponto que a reta toca vale 1 ponto. Então, seriam 2 pontos. Já o item B, y igual a 0, passa pela origem e pelo ponto C, x igual a 4, y igual a 0. Ou seja, ela representa o eixo x. E só toca 1 ponto, então vale 1 ponto. Logo já não é o item B. O item C é a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Essa circunferência é uma circunferência centrada na origem, centrada na origem e com raio 4. Ou seja, se o raio dela é 4, ela vai passar pelo ponto C e pelo ponto A. E o centro dela vai ser a nossa origem. Então passa por 2 pontos e já dá 4 pontos. Porque cada ponto da circunferência, de acordo com o nosso enunciado, vale 2 pontos quando é atingido. Então 2 mais 2, passa pelo A e pelo C. Logo já estão 4 pontos. O item C que está ganhando. Agora o item D é a equação de uma circunferência centrada em x igual a 0 e y igual a 2. A gente muda o sinal aqui, para encontrar o centro da circunferência. E o raio dela é igual a 2, que é a raiz de 4. A gente só tirar a raiz ali para encontrar o raio. Então o raio é igual a 2 e o centro dela é 0 e 2. Ou seja, 2 positivo. O y, então ela está centrada no ponto E. E ela passa pelo A, porque o raio é 2, e pelo D. Então já dão 4 pontos também, A gente desconta o E porque a origem não é contada, É só os pontos em que a circunferência passa. Diz aqui no texto: cada ponto diferente da origem, Diferente da origem vale 2 pontos. Então a gente não conta o ponto E, já que é a origem dessa equação do item D. Agora o item E, vamos ver se ele ganha do item C e do item D, A gente muda o sinal e encontra o centro dessa circunferência, que é x igual a 2, y igual a 2. E o raio dela é raiz de
8, ou seja, 2 vezes a raiz de 2. A raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 2. Então ela está centrada no ponto 2, 2, que é o D, e o raio dela é a diagonal de um quadrado, né, de lado 2, ou seja, ela passa pelo B, passa pelo A e o D e passa pelo ponto C, ou seja, ela troca em 3 pontos, né? Tem que tocar também no ponto A, né? Aqui é a nossa condição, né? Tem que passar pelo A e pelos pontos, outros pontos, maior possível, número de pontos. Ou seja, ela troca em 3 pontos, né? Troca no A, no B e no C, já que eles são a distância entre esses pontos, né? O raio da circunferência, centrado no ponto D, mede 2 vezes a raiz de 2. Então, o nosso item é. Então é isso, pessoal. Questão 166 do Enem 2018 resolvida. Item E. Então, até a próxima. Que Deus abençoe.